O empresário londrinense relatou hoje momentos de tensão que passou em Washington, nos Estados Unidos. Um londrinense que estava lá em Washington, ele vive nos Estados Unidos, tem empresa nos Estados Unidos e saiu de Nova York, estava a caminho de Washington porque queria levar os filhos para conhecer a Casa Branca. E de repente começou a ouvir tiros lá. O Gabriel Prado está ao vivo agora, direto dos Estados Unidos com a gente. Ô Gabriel, primeiramente obrigado por atender a nossa reportagem hoje pela manhã na rádio e agora também ao vivo para a TV Tarobá de Londrina, atendendo toda a nossa região metropolitana. Conta pra gente, Gabriel, como é que você passou por isso, você e seus filhos principalmente. Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo Marini, boa tarde ao povo de Londrina. Eu estava retornando de uma viagem de Nova York para Washington. Na verdade, eu vivo em North Carolina, então eu ia passar por dentro de Washington. Decidi parar ali, que já tem muito tempo que as minhas crianças querem conhecer a Casa Branca. E foi no momento que eu cheguei ali procurando um lugar para estacionar. Como havia muitas pessoas, eu não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo encontrar, né, um lugar para estacionar. E justamente encontrei aonde aconteceu o fato, né? Eu estacionei o carro, a minha esposa ficou no carro que ela queria, depois logo em seguida na frente tinha um restaurante, ela ia comer. E quando eu desço do carro com as crianças e estou indo na direção à Casa Branca, eu decidi parar num parque. Foi aí onde tudo aconteceu, né? Eu escutei o primeiro disparo, eu já achei tudo muito estranho, né? A primeira coisa que veio na minha mente foi a questão da Torre Gêmeas, né? Então, logo em seguida, já pego os meus filhos e vou contra o local onde está acontecendo tudo. Eu escuto o segundo disparo, muitas pessoas correndo, desespero. Foi questão de minutos também, muita polícia fazendo um cerco. Eu consegui me esconder numa coluna de concreto que havia do lado do prédio. Eu fiquei lá em torno de 30 a 40 minutos, até que tudo esteja isolado, salvo, né, para que eu saia com as minhas crianças. E logo em seguida, quando eu saio, já tá algo assim, é absurdo. Estou falando de mais de 300 polícia ao redor de tudo, forças especiais, e aquilo foi realmente para nós, para mim particularmente, parecia que eu estava vendo uma cena de filme. Ô Gabriel, os seus filhos, você falou para mim que eles têm 9 e 10 anos, ficaram muito assustados na hora, ô Gabriel? Assim, como eu falei hoje de manhã, os meus filhos, eles são muito bem preparados e treinados, né? A minha esposa, ela é oficial do Exército Americano, então ela consegue nos conduzir muito bem num momento como esse, né? As minhas crianças, elas são treinadas, elas são preparadas, respeito a idade delas, a gente não passa do limite, porém, eles sabem o que fazer nesse momento, eles não ficaram tão assustados pelo fato do treinamento que eles têm, né? Tanto que 2 vezes no mês também eles têm treinamento de tiro, eles sabem manusear pistola, fuzil. Então eles são, não digo bem preparados, mas tá indo no caminho, sabe? Para ser bem preparado futuramente. Você é um brasileiro que tem todos os documentos, vive nos Estados Unidos, radicalizado já nos Estados Unidos, com a esposa que é do Exército Norte-Americano, os filhos são nascidos aí, são americanos. Agora é o seguinte, Gabriel, você observou turistas lá, porque Washington, a capital, Casa Branca, imagino que haviam turistas ali. Há muito, na verdade ali havia mais turistas do que americanos, essa é a realidade, né? Eles ficaram muito assustados, foi muita correria no primeiro momento. Ali, eu digo mais no segundo disparo, porque eu acho que é onde eles entenderam que realmente estava acontecendo alguma coisa, né? Então foi assim, uma correria, a galera tudo desesperada, pessoas correndo, carro indo contramão. Então ali realmente eles ficaram muito assustados. Quando você ouviu os tiros, você disse para nós, até reforçou aqui, você pensou mesmo, lembrou do 11 de setembro, não é? Foi a primeira cena que veio na minha mente. Eu pensei, será que estou vivenciando algo nesse momento com os meus filhos? Passou um filme na minha mente naquele momento, né? Porque a gente está falando dos lugares mais bem assegurados do mundo, né? E acontecer um fato desse não deixa um pouco a gente assustado. Ô Gabriel, é exatamente isso. A gente está falando da capital, da maior potência militar, maior potência econômica,
a maior potência do planeta, que é os Estados Unidos, a capital administrativa dos Estados Unidos, que é Washington, não é? Onde vive o presidente da República. Mesmo assim acontece um atentado como esse. Você se sente seguro? Qual que é a avaliação que você, como brasileiro radicado nos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos, qual a avaliação que você faz do sistema de segurança? Eu me sinto muito seguro, né? Porque como eu disse no começo, foi questão de 3 minutos, literalmente parecia que estava brotando polícia da terra, né? Foi muito rápido, as forças especiais, foi algo, né? E eu digo isso até aqui mesmo, onde eu moro, né? Aqui a ação deles é muito rápida, né? Eles têm respaldo para isso, né? É disso que a gente está falando, o respaldo que eles têm para agir, para conduzir um fato como esse. É no seguinte, que o policial ele se sente mais seguro para atuar numa situação como essa? Com toda certeza, com toda certeza. Aqui é 100% o cidadão de bem. O cidadão de mal não vai ter muitas chances, não, cara. Aqui a prioridade são o cidadão de bem. Ô, Gabriel, quanto tempo você vive já nos Estados Unidos? Vai fazer 11 anos. 11 anos é muito tempo. A população, ela tem respeito pelo policial ou é como no Brasil, que uma parte da população, uma boa parte, é contra o policial? Não, o respeito daqui é algo sensacional, né, cara? Assim, em tudo, na verdade, né? Até quando eles mesmos vão fazer compras, eles têm desconto, 10% de desconto, a população recebe eles muito bem. O respeito já veio de criança, né? Na escola mesmo, são ensinadas às crianças o respeito que tem que ter pelos policiais, pelos soldados do Army. As minhas crianças são fascinadas, né, pelos soldados do exército americano. Então já vem de berço, digamos assim, né? Eles já são educados para respeitar as autoridades aqui nos Estados Unidos. Você está em Washington ainda ou já desceu para Carolina do Sul? Eu já desci cheguei essa madrugada em North Carolina. Tá bom, então. Um abraço aí. É na Carolina do Norte, então, é isso? Isso. Muito bem. Ô, Gabriel, sucesso para você aí. É um londrinense, é um irmão nosso que está lá nos Estados Unidos. Obrigado pela gentileza de nos atender. Claro, sem dúvida. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu, Gabriel.